impulsiono vocês através da oração. E aí é outro ponto que a gente precisa frisar aqui, que hoje em dia, tá? Se não congrega com a gente, eu não importo. Se não congrega com a gente, deixa para o outro cuidar. Se não congrega com a gente, cada um com o seu problema. Se não congrega com a gente, o problema dele é lá e o nosso problema aqui. Mas eu percebi que o Evangelho não funciona dessa forma. Não é porque não está congregando com a gente que não podemos orar. Não é porque não congrega com a gente não pode cuidar. Não é porque não congrega aqui conosco que não podemos auxiliar. Não é porque não congrega com a gente aqui que a gente não pode dar suporte. É o que eu vejo. Pelo menos é a realidade de muitas igrejas. Se, por exemplo, a gente não consegue suprir a nossa necessidade aqui e a gente pede socorro para quem tem capacidade de nos auxiliar, tem igreja que fala assim, não, varão, a gente não pode se meter nesse problema. Outros fazem pior, eu vou orar para ver se Deus está no negócio. A verdade é que a vontade dele nunca foi ajudar. Ele só está dando uma desculpa para se ausentar. Mas o Evangelho não é assim. Paulo não está perto. Paulo não está próximo. Paulo não está com ele. O desejo é de estar, mas ele está sendo impedido de ir, porque está preso. O desejo é de estar perto, mas não consegue por causa da distância. E não é por causa da distância que ele vai deixar de orar por quem está sendo levantado, ou por uma igreja que está em crescimento. Está entendendo? Então eu percebo que a função da igreja não é impedir o crescimento, não é deixar as pessoas avançar ou reprimir a fé de alguém. Pelo contrário, nós devemos primeiro analisar de que forma está sendo gerado o crescimento e ver qual é a nossa ocupação como igreja. Não é olhar, por exemplo, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Não é eu pegar um novo convertido agora e ver que ele é cheio de problemas, porque novo convertido é assim. Ele chega aqui achando que a fé é como um passeio no parque, ou que é um passeio no shopping. Eu olho para a vitrine e acho que aquela vestimenta ali, vou tentar usar esse exemplo para ficar mais clara a minha frase. Eu vejo naquela vitrine ali um bom pregador, eu quero ser um pregador. Não, eu vi naquela vitrine ali, é um bom cantor, eu quero ser cantor. Eu olho para aquela vitrine ali e vejo um bom pastor, eu quero ser um bom pastor. Mas ele esquece que existe um processo de santificação a partir do momento que eu levanto a mão para entregar a vida para Jesus. Existe um processo de santificação. Então, até chegar naquele nível, eu preciso passar por alguns determinados momentos para ser forjado, lapidado, tratado e edificado para tal momento. E aí, algumas pessoas não têm paciência nesse processo. Aí, o que eles fazem? Em vez de cuidar para depois lançar no campo, eles reprimem a fé de quem está iniciando. Paulo não. Paulo ele tem a intenção de analisar como chegou e como vai tratar. Porque eu não posso falar com todos como falo com a minha esposa. E não posso falar com a minha esposa como falo com os outros demais. Porque cada um tem um jeito. Cada um tem um tipo sanguíneo. Por exemplo, tem gente que é fleumática. Tem gente que é sanguínea. Tem gente que é melancólica. Então, assim, para cada tipo de pessoas, há uma pronúncia, um argumento, uma forma de falar, uma forma de tratar. Então eu não posso ter, por exemplo, eu não posso pegar um camarada que está chegando na fé, ou acelerado, e tratar ele da mesma forma que eu trato um camarada que é calmo, que é tranquilo, que é manso. O tratamento tem que ser diferente. E qual é o meu papel? É entender quem está chegando agora. É entender quem está iniciando agora. É me preocupar de que forma eu vou tratar quem está chegando agora. Esse, pelo menos na minha visão, e como eu sempre digo, ninguém é obrigado
a concordar com tudo que falo, mas diante daquilo que vejo, a preocupação da igreja no seu total, na sua totalidade, tem que ser essa. É se preocupar como chegou, como vai ser gerado o crescimento e qual é o meu papel de responsabilidade para que isso seja gerado. Porque Paulo está dizendo, eu quero, mas não posso. Mas não é porque não posso que vou deixar de orar, que vou deixar de suplicar, que vou deixar de clamar a Deus ao favor daqueles que não estão comigo. Aqueles que estão distantes, já que eu não posso ir, a minha oração alcança. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender com clareza o meu pensamento. Eu vou repetir de novo, tá? Nós somos uma igreja que está em formação e também uma igreja que está em crescimento. Enquanto nós não atingimos um número maior de pessoas conosco, qual é o nosso papel? Orar por quem não está firme. Orar por quem está desigrejado. E também orar por aqueles que estão igrejados, aqueles que estão congregando, aqueles que ainda estão de pé. Orar como? Existem 3 classes de pessoas que eu falei agora. Os que estão congregando, como é que eu oro? Ora para Deus manter de pé. Para os que estão desigrejados, ore para que Deus faça eles encontrar um lugar. E para os que estão afastados, ora para que eles encontrem o caminho de volta para casa. Esse é o papel da igreja, irmão. O papel da igreja não é inflamar os canos.